também, no momento em que você tem o crédito ao consumidor, a pessoa pensa, vou ter mais um filho ou vou comprar um utilitário? Isso passava pela cabeça das pessoas, né? Você tem crédito, aí você pesa uma coisa contra a outra. Agora, a grande influência mesmo foram as novelas de televisão. Isso está comprovado em pesquisa que a gente já fez, porque a TV Globo só usou famílias pequenas nas suas novelas desde que ela começou. E isso teve um reflexo fundamental na queda da fecundidade. Boa tarde a todos. Hoje é um dia muito especial para nós. Além de termos o seminário da casa da Elza, nossa querida Elza e da Bernadette, nós estamos comemorando o lançamento do 100º número da revista do SEBRAP e estamos fazendo o lançamento de um projeto do SEBRAP, que é a biblioteca virtual, que o Alexandre vai falar. Por causa dessa comemoração, vocês fizeram jus a um belo almoço, em vez de ter acesso a sanduíches de metro, como é a tradição da casa. Então, isso já é uma grande conquista. Então, eu queria um pouco, como atual editora da revista, falar um pouco dela e da importância desta data de celebração do número 100. A primeira coisa é explicar que essa capa do Fajardo, que é a capa comemorativa do número 100, apesar de não parecer muito, é uma fotografia de um rosto. Então foi uma tentativa de fazer sutilmente um jogo visual que é interessante, mas talvez não tenha sido muito bem realizado pelo tipo de impressão, então não ficou muito claro, mas a ideia era essa, a sugestão de um rosto meio difuso. Masculino ou feminino? Isso, hoje em dia, não... Hoje em dia tudo é trans. Então, apesar do preto, de ter sido uma capa um pouco... poderia ter sido colorida, mas enfim, ela acho que ficou elegante, essa ideia me pareceu interessante, mas enfim, é uma capa de alegria e não uma capa de tristeza. Uma das grandes alegrias nossas é pensar que num país em que até o passado é volátil, tudo desaparece, a revista já completa 33 anos de existência e com grande penetração e bastante sólida. Isso eu acho que é uma grande conquista num país em que tudo balança, tudo é meio estável. Então, acho que isso é uma coisa que nós podemos nos regozijar, porque é um grande feito. Acho que também é a ocasião de agradecer o intenso trabalho de todos os editores que me precederam. Foram muitos, desde o Perseu Abramo, o Juarez Brandão Lopes, Francisco de Oliveira, Rodrigo Naves, Álvaro Comim, Omar Ribeiro Tomás, Flávio Perucci, Flávio Moura e Joaquim Toledo. Então, eu sou a enésima de uma longa lista e espero estar à altura desse trabalho no futuro recente. Também gostaria de agradecer muitíssimo o apoio da Fundação Carlos Chagas, que ajuda a revista desde 2005, sem o qual a revista não seria o que ela é. Então, esse apoio é fundamental e ainda ele vai se renovar por algum período. Então, nós temos a garantia de um futuro próximo que será estável. E queria relembrar que essa revista ela é importante e teve grandes marcos que devem ser lembrados, né? Eu acho que na década de 80 ela marcou época com o debate em torno da economia da América Latina, com Raul Prebisch, que escreveu na revista sobre o modelo econômico da América Latina. Depois nós tivemos o importante dossiê de Habermas na década de 80, em 87, que também introduziu o pensamento habermasiano no Brasil e teve inúmeras consequências e ainda referência àquele artigo e o dossiê que se fez em torno dele. Também se introduziram autores que ainda eram desconhecidos no Brasil, que pensaram a questão do Oriente Médio, a questão da África, como a Jean Komarov, o Arjun Appadurai e o Dirlik,
que foram autores que a antropologia tem usado muito, que também fizeram época. E também uma referência, ao meu ver, é o debate sobre a pós-modernidade, que foi encaminhado pelo Fredric Jameson e o Perry Anderson. Também acho que foi uma baliza importante. Então, eu acho que a nossa tarefa é conseguir manter essa articulação entre uma linguagem editorial bonita, leve, arejada, moderna e antenada com as questões candentes. Então, acho que nossa tarefa como intelectuais e com um grupo de pesquisa é sintonizar com o espírito da nossa época e ver quais são os debates candentes, para onde a gente tem que, do que a gente tem que falar para marcar novamente a década de 2015 em diante como uma década que vai marcar o debate daqui para frente. Então, acho que é o esforço de todos nós, eu seria apenas a transmissora desse esforço. Também é importante marcar o apoio do Itaú Cultural, do Banco Itaú, que em 2003 também patrocinou a revista, e que, na verdade, o apoio do Itaú foi que permitiu a revista dar esse salto na linguagem gráfica, que me parece super importante, porque a partir desse apoio o Flávio Moura pôde refinar a linguagem gráfica e articular essa linguagem com uma linguagem acadêmica também mais acessível, e aí eu acho que foi um marco importante da revista que permitiu que ela acessasse um público talvez mais amplo. No meu entender, essa revista, assim como ela está, essa leitura minha, ela marca uma espécie de fim do período clássico da revista. Eu acho que é ainda revista em papel, revista muito ainda colada num modelo acadêmico e uma revista que ela é, digamos, espaçada no tempo. São 3 números separados ao longo de um ano. Eu acho que daqui para frente a gente precisa tentar outro modelo, que não exista um vazio de tempo entre um número e outro, que os números, entre um número e outro, acontecimentos tem que haver em torno da revista. Então, eu estou pensando um modelo muito mais hiperativo do que ele é atual. Eu não sei se eu vou dar conta, porque eu não sou o perfil mais adequado para falar de conectividade, porque não sou uma pessoa muito moderna, mas, enfim, acho que ter uma equipe que possa pensar um modelo que vá nessa direção me parece muito importante, que desenvolva uma linguagem adaptada à hiperconectividade, que pense em outras plataformas e tenha outras linguagens mais técnicas e mais ativas e mais reativas do que uma revista simplesmente que pensa num público passivo e que aceita a revista de um modo um pouco individual, né? Então, agradeço então a colaboração de todos para a gente ter chegado até esse momento e passo a palavra para o Alexandre, que vai falar da Biblioteca Virtual, que é uma iniciativa do SEBRAP. A diretoria do SEBRAP teve essa ideia, a Ângela tomou essa ideia adiante e o Alexandre e a Maria Carolina levaram à frente e executaram a proposta tal como ela está sendo apresentada hoje para vocês. Obrigada. Muito bem. Obrigado, Paulo. Bom, boa tarde. Nesses 10 minutos que me cabem, vou tentar mostrar que a biblioteca tem resultados para além do almoço, um pouco diferente que a gente teve hoje. Acho que, em primeiro lugar, é importante dizer que a Biblioteca Virtual é um projeto do SEBRAP e é um projeto não só de resgate da memória do SEBRAP, mas de divulgação de todo o material aqui produzido. Tá? Entretanto, de alguma forma, ele aponta, não digo para frente, mas para caminhos alternativos. Por que eu estou dizendo isso? Se eu não me engano, esse é o primeiro projeto feito no SEBRAP, pela Lei Rouanet, com aporte de recursos. Outros pesquisadores do SEBRAP, em outros momentos, já tiveram projetos aprovados na Lei Rouanet, mas tiveram problemas na captação. Se eu não me engano, é o primeiro com aporte de recursos e um aporte importantíssimo do Itaú Unibanco, que permitiu que a gente iniciasse o projeto. Vou mostrar para vocês daqui a pouco o que é o projeto. Tem uma parte que
graças a esse aporte a gente começou e tem uma parte que a gente ainda não começou, portanto, ainda estamos com a captação aberta, a gente está andando com isso. Bom, o que é a biblioteca virtual? A biblioteca virtual é uma plataforma de registro e divulgação de todo o material produzido aqui na casa. Eu vou mostrar para vocês o que eu estou entendendo por material, mas, digamos, isso diz respeito à nossa produção bibliográfica, à nossa produção documental e à nossa produção audiovisual. Tá? Nesse sentido, a gente tem duas frentes de trabalho, duas pernas, digamos assim. Uma frente que ainda não começou, que é de acervo, propriamente dito. O objetivo aqui é organizar, digitalizar e disponibilizar o acervo da casa. Aquela salinha que está no fundo e que a gente tem dificuldade em mexer, enfim, por diversos motivos. Essa parte ainda não começou. Bom, o que começou e que eu e Carol vamos apresentar agora para vocês? São duas ações. A primeira ação é a reestruturação do site da biblioteca virtual com o desenvolvimento de um mecanismo de busca específico e que seja mais amigável ao usuário. É isso hoje que a gente está lançando, esse novo site. E nesse novo site, a gente migrou do antigo a produção bibliográfica, artigos, revistas, comunicações de pesquisa, seminários, enfim, que foram feitos por diversos pesquisadores da casa, na casa ou em outros, enfim, não, em periódicos não necessariamente da casa. Além disso, desde meados de 2014, com o apoio da Univesp TV, a gente vem filmando e editando os seminários feitos aqui nessa casa. Enfim, é aquela câmera que está atrás de vocês, né? A gente que está na mesa, a gente sempre vê a câmera, mas vocês não necessariamente. E esse é um trabalho que a gente vem fazendo e vem disponibilizando no canal do YouTube do SEBRAP com entrada via biblioteca virtual, os vídeos desses seminários. Tá? Para não alongar, eu queria mostrar o site para vocês, mostrar um dos vídeos e depois, por final, eu vou agradecer, vou mencionar algumas pessoas, algumas instituições que foram extremamente importantes para esse trabalho. Essa é a nossa home, nossa página de entrada. Como eu disse, é um trabalho feito no âmbito da Lei Rouanet, que implica determinados logos que dizem respeito à realização do projeto e patrocínio do projeto. Esse é o logo da biblioteca virtual, que a gente desenvolveu especialmente para o site e para os vídeos. E a partir daqui, enfim, a gente pode fazer diversas buscas como num outro site qualquer de buscas. Então, por exemplo, aproveitando a presença da Elza, que vai fazer o seminário, a gente pode, por exemplo, buscar um artigo dela. Certo? Uma outra possibilidade são os vídeos que eu comentei. Eu vou mostrar só a vinheta de entrada do vídeo de um dos seminários. Que é o da Ângela. Tá sem som. Uma pena. Tá sem caixa de som? Uma pena. A musiquinha é o mais interessante da entrada. Pode cantar. Carol, por favor, sua voz é melhor que a minha. Mas enfim, desculpem pela ausência de caixa de som. Mas é bonitinho. É bonitinha a musiquinha. Fica como convite para todo mundo entrar. Para todo mundo entrar, eu vi. Dá para acessar no computador? Dá. Uma coisa importante que a gente está fazendo com interpretação para Libras, os seminários, que enfim, aumenta o alcance dos nossos produtos. Enfim, essa é a entrada. E para passar a palavra para a Elza, irmos ao seminário, enfim, que é o que interessa, eu queria mencionar, enfim, além da diretoria atual do SEBRAP, Paula, Ângela e Ronaldo, apoio, a iniciativa, enfim, para a realização do projeto. Em primeiro lugar, a Carol, com quem eu divido a coordenação, Miriam e Ângela, que também trabalharam como pesquisadores da biblioteca, e, enfim, antes de eu e Carol assumir o projeto, elas tocaram isso.
a consultoria da Valéria, que está aqui presente, para a Valéria empresa chamada V Cultura, para ajudar a gente com esses trâmites da Lei Rouanet. Para a gente, SEBRAP é uma novidade, não é simples, ou seja, digamos assim, uma tecnologia que a gente está aprendendo. Chico Passarelli, aqui da casa, enfim, extremamente importante. Patrícia, que está ajudando, nossa assistente, que está ajudando a gente, entre outras coisas, a fazer essa migração. A migração dos documentos é extremamente difícil, é um por um que a gente tem que fazer, né? Não tem muita mágica, é um por um. A gente ainda vai completar esse trabalho. A Vânia, que é a pessoa que faz a interpretação de Libras. A Cinema Zungu, que é a produtora que faz a edição dos vídeos. A Universo TV, já mencionada, que faz a gravação dos vídeos. Enfim, o apoio do pessoal administrativo aqui da casa, extremamente importante. E, enfim, acho que eu falei todo mundo, não sei se sobrou alguém, desculpa. Só do Largo da Memória. É que a participação deles, a rigor ainda não começou, vai começar na parte do acervo, mas sim, o Largo da Memória é a empresa que vai trabalhar com a gente no acervo. E o Pedro Puntoni, a gente fez algumas conversas, ele, enfim, deu uma série de dicas, toques, ideias que surgiram desde com relação à própria Lei Rouanet, como a projetos desse tipo. Foi extremamente importante aquela conversa que a gente teve. Enfim, é isso, acho que fica como um convite, inclusive, para vocês entrarem no site, usarem, enfim, fazerem busca de documentos. É um site ainda novo, ajudarem a gente a encontrar eventuais erros que, enfim, que possam ser corrigidos. Ainda não está tudo online, né? Não está tudo online, a migração ainda não acabou. A gente deve estar com em torno de 50% dos documentos já migrados, tem ainda 50% que não foram. E isso é um trabalho que eu espero que no mês de maio a gente consiga dar conta. E, enfim, o Chico sempre fala isso, sempre circula e-mail. Novas produções bibliográficas novas, bom, fui lá, publiquei um artigo em tal revista, é importante também a gente, pesquisador da casa, encaminhe isso para o Chico para que a gente também possa, digamos assim, manter a biblioteca atualizada. Tá? Enfim, acho que é isso. Obrigada, Edilene. Vamos passar. Passar a palavra, então, para a Elza e para a Bernadette. Bem, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, porque, na verdade, é um momento de vários marcos no SEBRAP, tá certo? O marco da revista, o marco da biblioteca virtual, e eu estou trazendo aqui uma experiência nova. Já fiz aqui na casa quando tivemos um projeto aprovado pela Fundação MacArthur, que começamos com as ações afirmativas da população negra. Ele teve 2 edições, e eu estou muito contente de ver a Magda aqui hoje, que fez parte da primeira edição. Tá? Bem, aqui hoje eu quero começar. Eu só quero essa foto grande lá. Deveria estar aqui embaixo? A seguir? Aqui? Bom, obrigado. Pois é. Bom, então, o seminário de hoje, ele versa sobre reprodução após os 30 anos de idade e o caso especial de São Paulo. Mas esses são os nossos pesquisadores nessa experiência nova que nós fizemos aqui. Nós estamos aqui com o Carlos Eugênio, assim, tá? Sandra Garcia, Bernadette Waltbogen, Elza Bercoa, Tânia, que não pôde estar aqui hoje, e o Luiz Eduardo. Tá certo? Muito bem. Que experiência foi essa? A gente percebia que vários pesquisadores importantes em São Paulo, pelo fato de não estarem em universidades naquele momento da sua vida, mas trabalhando em empresas ou fundações e assim por diante, eles tinham muita dificuldade de manter um diálogo contínuo sobre a matéria de demografia. Então, o que nós pensamos? Inauguramos aqui, em abril de 2012, uma coisa que se chamou Conversas Demográficas. Então, as pessoas vieram, né,
são essas que estão aqui até hoje, só falta a Tânia. Para fazer o que, afinal? Para a gente ter um diálogo, uma vez por mês, para falar do que a gente queria realçar ou esclarecer, ou algum artigo que a gente viu que estava difícil de entender, e assim por diante. E aí, isso prosseguiu por 3 anos, uma vez por mês, né? Então, com esses pesquisadores, já éramos conhecidos antes, a nossa convivência foi muito positiva. De vez em quando tinha bolinho, de vez em quando não tinha. Tá? Eu vou só passar um pouquinho a biografia de cada um deles, para que vocês passem rapidamente quem são eles. Claro que ela está reduzida. Bem, a primeira conversa, ou as primeiras conversas que a gente teve, era a nossa preocupação para ver se o Brasil já estava naquele ponto do que vinha acontecendo já há algum tempo na Europa, Japão, Estados Unidos e assim por diante. O que é isso? Que as mulheres estavam adiando o nascimento do primeiro filho, né? Num primeiro momento, eu chamei isso de reprodução tardia, logo voltei atrás, porque isso teria um juízo de valor, e, afinal, acabamos ficando com a reprodução a partir dos 30 anos. Então, a gente começou a ver a bibliografia e tudo mais, olhar um pouco para o Brasil, e aí nós temos, isso chamou a atenção, porque se a gente olhar essa tabela, que soma 100% nas 2 colunas, ela está mostrando que em 2010 o peso da fecundidade do grupo de 30 anos ou mais, ele cresce quando comparado com 2000, isso é 2010. Então, é o único grupo etário que tem realmente um aumento. Aí, a gente ia escolher São Paulo. Pode pôr... Não, está fora do lugar. Ah, não, está certo. Volta. Isso aí é a Elza fazendo confusão. Então, visto isso, nós fomos olhar um pouco a fecundidade por idade em 2000 e 2010 nas classes de renda, tá certo? Para ver, na verdade, porque os artigos do exterior, eles mostravam muito que esse adiamento da idade para ter o primeiro filho tinha que ver muito com a mulher no mercado de trabalho, com o preparo maior que ela devia ter para ela poder enfrentar um mercado competitivo. Então, nós fomos olhar aqui no Brasil, o que tínhamos disponível era o seguinte: se vocês olharem as curvas de fecundidade que estão aqui do lado esquerdo, vocês vão ver que aquele amarelinho ali, que é renda mensal per capita, etc., que se refere a 5 ou mais salários mínimos, ela tem um deslocamento para a direita. Ou seja, a cúspide dela, o ápice dela, está se dando aos 30 anos. Quando a gente passa para 2010, esse deslocamento é significativo, porque esse grupo, com maior renda, ele se destaca de todos os outros e ele vai mostrando que nós estamos adiando também um pouco o nascimento do primeiro filho. Então, isto foi um elemento para nós julgarmos que, sim, no Brasil havia indícios do início desse movimento na reprodução. Mas nós precisávamos, na verdade, olhar para São Paulo. Por quê? Porque São Paulo, pelo fato de termos a Fundação SEAD e termos um registro de estatísticas vital robustíssimo, que a gente seria capaz de ver o que estava acontecendo em São Paulo e, mais do que isso, está vendo adiamento? Qual foi a geração na qual esse adiamento começou? Qual foi a coorte
São mulheres que tinham 15 a 19 anos. Quando? Para nós podermos verificar. Pode mudar, por favor. Aí, olhando um pouco essa curva de fecundidade, que sempre emociona quando eu olho, a do Brasil, ela está aí em verde, né? E a de São Paulo, como era esperado, está mais baixa. Agora, quando a gente olha para uma curva de fecundidade, que não é bem curva, é uma poligonal, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que estão aqui as informações de mulheres que se tornaram mães e que sobreviveram até aquele momento de se tornar mãe. Então, elas queriam engravidar, conseguiram engravidar e seus filhos estão representados aí. Mas tem aquelas mulheres que não desejavam engravidar, mas não conseguiram, interromperam a gravidez por vários métodos, que ainda não são nem legais totalmente no Brasil, e a gravidez se deu. Então, você tem aqui uma gravidez desejada, que teve sucesso, uma gravidez não desejada, mas que acabou ocorrendo, né? E, além disso, não está aí, mas tem um contraponto dessa curva, que são aquelas mulheres que queriam muito engravidar, mas não conseguiram. Não conseguiram levar a gestação a termo. Não está aí, porque isso aí são só as que deram lugar a nascimento vivo. Então, o contraponto dessa curva envolve aquelas mulheres que queriam muito engravidar, mas por várias razões não conseguiram. Pelo menos até aquele momento, porque agora tem a reprodução assistida e assim por diante. Né? Ou não conseguiram engravidar, são elas. As outras são mulheres que engravidaram, mas tiveram uma perda fetal. E, portanto, não estão nessa curva também. Então, isso envolve, na verdade, a concepção de que, quando a gente fala na reprodução, vários fatores estruturais, culturais, sociais e etc., eles se combinam para que uma curva de sobreviventes, porque essas mulheres são sobreviventes, né? Por razões diversas, elas estão aí. E como vocês veem, a curva do Brasil, né? Ela começa a declinar a fecundidade, ela estava num platô em 60, né? Ela era 6,3, aí ela começa a cair entre 60 e 70, começa que a pílula entra no mercado, né? Aí ela continua caindo, dá uma pequena, mas continua, está com 1,9, é o número médio de filhos por mulher no Brasil, é 1,9. A expectativa de que ainda desça um pouco, mas até onde a gente não sabe. Agora, eu queria lembrar um pouquinho, porque essa curva foi muito bem interpretada por Vilmar Faria. Vilmar Faria mencionou vários fatores dessa, porque que essa curva é essa curva, né? Então, nós temos a política de crédito ao consumidor. Isso teve um papel importante. A previdência social é um outro papel importante. A revolução de comunicação, né? E também melhorias no sistema médico. E é importante chamar a atenção por que a questão do crédito ao consumidor e a previdência foram importantes nessa queda. E como ele dizia, essas políticas não foram colocadas para que a fecundidade caísse, mas ela acabou caindo, né? Por quê? Porque antes as famílias tinham muitos filhos, porque elas sabiam que muitos iam morrer antes de completar 1 ano de idade. Então era preciso ter muitos, porque iam sobrar alguns que iam olhar por eles na velhice. Quando a previdência social se articula e passa a existir, já não é necessário ter tantos filhos, porque tem uma previdência social. Se você não tiver ninguém para te manter, você tem a previdência. E também, no momento em que você tem o crédito ao consumidor, a pessoa pensa, vou ter mais um filho ou vou comprar um utilitário?
Isso passava pela cabeça das pessoas. Né? Você tem crédito, aí você pesa uma coisa contra a outra. Agora, a grande influência mesmo foram as novelas de televisão. Isso está comprovado em pesquisa que a gente já fez, porque a TV Globo só usou famílias pequenas nas suas novelas desde que ela começou. E isso teve um reflexo fundamental na queda da fecundidade. Conversando com diretores de novela, se a TV Globo tinha um viés, afinal, de planejamento, etc. Não, é só porque facilitava mais os scripts. Pois é. Então, em função disso, a curva é essa. E para São Paulo, valem mais ou menos as mesmas razões. Só que a fecundidade em São Paulo é mais baixa desde o início com relação à do Brasil. E agora, para finalizar, ainda um outro indício que dizia que a gente devia, sim, começar a pesquisar, mas primeiro por São Paulo, dada a robustez das informações, a gente olhou para esse gráfico e verificou que entre 2000 e 2010, em todas as faixas etárias, aumentou a proporção de mulheres sem filhos. Todas as faixas. Então, há um crescimento de mulheres sem filhos. É claro que vai até aqui embaixo, tá certo? Então, os indícios estavam dados. E aí começou-se, então, durante esse período todo, a trabalharmos juntos e a produzir esse trabalho que está na revista. E como a Bernadette, né, que é da Fundação SEAD, ela foi a alma, eu posso dizer assim, né? Divido um pouco a alma com você, Carlos Eugênio, que é do SEAD. Foi a alma inspiradora para levar adiante essa tarefa. Eu pedi a ela que ela expusesse o caso de São Paulo. Vamos lá, Bernadette. Depois dessa gentileza e esse carinho da Elza, eu agradeço muito poder estar aqui nesse seminário, no SEBRAP, num dia importante de lançamento da revista, do lançamento da biblioteca virtual e principalmente de dividir a mesa com a Elza, que no fundo foi a inspiradora de todo o trabalho, e esse grupo trabalhou com afinco e trabalhou muito, de uma forma muito séria, nos debruçamos em cima desses dados e tentamos enxergá-los, né? Enxergar o que eles estavam dizendo. E foram momentos muito prazerosos, de muita criatividade, de muita descontração. Então, foram momentos muito gostosos, né, de estar aqui no SEBRAP com a Elza e com todo esse grupo que está aqui, mais a Tânia, que não veio. E, bom, vou procurar, então, eu sou simplesmente porta-voz de todo esse grupo, desse trabalho que foi um resultado de uma avaliação conjunta, né? O objetivo do trabalho, a Elza já colocou bem, foi analisar, tentar ver com as informações da fecundidade, e verificar essa ocorrência do adiamento dos nascimentos, né? O adiamento da reprodução. E nós trabalhamos com duas óticas, duas abordagens, né? A fecundidade transversal, que é aquela fecundidade de momento, que no trabalho a gente chamou de fecundidade de período, e a leitura longitudinal, que é a fecundidade por geração, que nós chamamos de fecundidade por coorte. A abrangência foi o estado de São Paulo, trabalhamos com 50 anos de informação, de 1960 a 2010, e as fontes de dados foram o censo demográfico, principalmente para os dados do Brasil e para o denominador das taxas, né, da população, mais as interpolações que lá no SEAD a gente realiza, e as estatísticas vitais, que a Elza já colocou bem, que são os dados que o SEAD tradicionalmente trabalha com as informações dos cartórios de registro civil e que nós temos uma série histórica bastante longa e que permitiu esse olhar aprofundado nesse período de 50 anos. O próximo,
Essa tabela tem muita informação, mas eu quis trazer essa matriz que, no fundo, ela foi a base de toda a nossa análise. E para ter uma ideia um pouco do que a gente está chamando de fecundidade de transversal e fecundidade de coorte, né? Então, nesses 50 anos de análise, nós temos 11 séries de fecundidade para cada ano, né, por período, e construímos as coortes. Então, o azul, né, o pretinho são as fecundidades de período, e o azul, eu ilustrei duas coortes, que a gente chamou a coorte que inicia, onde o primeiro grupo etário da reprodução, né, de 15 a 19 anos, iniciou a reprodução e acompanhamos essa população nos 30 anos do seu período reprodutivo. Então, é o azulzinho. Então, nós chamamos de coorte, por exemplo, de 65, a coorte que iniciou o período reprodutivo em 65 e em 70 ela tinha 20, 24 anos, 75 ela tinha 25, 29 e assim por diante. Então, nós temos, nesse estudo de coorte, nós temos 5 coortes completas, que vai até a coorte de 80, que acaba em 2010. E as outras são coortes incompletas, que mesmo que a gente tem que esperar mais tempo, né, para essa população concluir o seu período reprodutivo, mas nós trabalhamos em alguns gráficos também com ela, porque elas já dão indício de como vai ser essa curva da fecundidade. Uma coisa também que eu queria chamar a atenção, depois os outros gráficos vão mostrar melhor, é que a curva de coorte é sempre menor do que a curva de período. Então, se a gente olhar a curva de 65, o período ele tem mais ou menos um filho a mais do que se a gente acompanhar a coorte de 65, que iniciou, né, a fecundidade de 65, e ela é maior do que a coorte no final desse período. Esse é só ilustrando, mas no próximo gráfico, por favor. Esse gráfico, essas informações a Elza já mostrou, mas a gente aqui tem de 5 em 5 anos, que mostra essa tendência da fecundidade no estado de São Paulo, que começou em 60, era 4,7, em 70 passou para 4,2 filhos por mulher, de 70 para 80 caiu um filho, passou a ser 3,4, em 90 ela é 2,3, na década de 90 quase não cai, a gente tem uma estabilidade da fecundidade e depois volta a cair e cai meio filho agora até 2010, passa para 1,7, que é um pouquinho menor do que a fecundidade do Brasil, que a Elza mostrou no outro gráfico. A consequência direta disso é a tendência dos nascimentos, né? Então, os nascimentos é o resultado da fecundidade, dessas curvas de fecundidade, né? Esses níveis de fecundidade, com a estrutura da população. Então, o que a gente observa é que o pico do número, o ano em que a gente teve o maior número de nascimentos é 82. Então, a curva é crescente até 82. De lá para cá, ela cai bastante, volta a subir um pouquinho em 98 e depois cai bastante agora. De modo que, em 2010, nascem em média 600 mil crianças, né, por ano. Enquanto que no pico foi de 770, quer dizer, a gente teve uma redução bastante significativa no número de crianças nascidas no estado de São Paulo. E isso, dificilmente, isso voltará a subir. Pode ter algumas oscilações, mas dificilmente voltará a aumentar. Daí, trabalhando com a fecundidade por idade, a gente calcula as taxas de fecundidade que apresentam essa tendência, né? Então, se a gente, aí estão as curvas por ano decedal, né? Muitas, né? A gente não pôs os anos terminados em 5, para não ficar tão cheio, mas o que a gente observa e que chama mais atenção é que a fecundidade ela cai em todas as faixas etárias até a curva de 90, né? Então, a queda maior é nas jovens, mas nas pessoas mais idosas, quer dizer, mais idosas não. A fecundidade das mulheres com mais de 30, já estou chamando. A gente trabalha jovem envelhecimento, eu estou chamando as mulheres de idosas, né? Para as mulheres com mais de 30 anos.
E nas 3 últimas curvas, que é de 90 a 2010, a gente observa que a queda da fecundidade foi devida somente às mulheres com menos de 30, enquanto que as mulheres com mais de 30, a taxa de fecundidade se manteve muito parecida, né? Muito quase constante, e até um pouquinho, aumentando um pouquinho. E o que chama a atenção também é a mudança na curva, né? Enquanto nas 3 primeiras curvas você tem um platô ali entre as maiores fecundidades, de 20 a 24, 25 a 29, até o 25 a 29 um pouco maior, depois 25 a 29 fica um ponto maior nas 3 curvas mais embaixo, e a última curva você tem um alargamento, né, dessa curva, você tem uma curva bem mais dilatada, indicando uma mudança importante que está havendo na fecundidade e que nos levou a querer olhar com lupa o que estava acontecendo e trabalhar também por geração para tentar entender melhor. Um outro olhar dessa mesma curva é avaliar a evolução de da taxa específica de fecundidade para cada idade nesse tempo. Então é a mesma curva anterior, só que olhando por idade. Então, o que chama atenção, bom, primeiro a curva vermelha é da gravidez de 15 a 19 anos, que foi muito estudada como a gravidez na adolescência e que quase não diminui, ela até aumenta, só agora no último período é que você tem realmente uma redução na curva das meninas, das moças mais jovens. As 2 primeiras curvas são do grupo de 20 a 24 e 25 a 29, que ela cai o período todinho, todos esses 50 anos, a fecundidade dessas mulheres diminuiu e elas são muito próximas, né, que a gente viu naquela curva que sobe e desce, mas elas são muito parecidas e decrescentes o tempo todo. O que chama a atenção é quando a gente vai ver a curva de 30 a 34, né, que é a marronzinha, a de 35 a 39, que é essa azul, não, marronzinha não, essa cor meio mostarda. E a última, que é de 40 a 44, que é a marronzinha. Elas todas caem no primeiro momento e, a partir da década de 90, elas ficam constantes, né? Não apresentam uma redução que nem as mulheres mais jovens. E até no último período ele sobe um pouquinho, né? Então, está indicando de que está havendo uma mudança na fecundidade das mulheres com mais de 30 anos. Um outro olhar também, para ficar mais claro essa mudança, é a gente analisar a participação da taxa de fecundidade das mulheres com menos de 30 e de 30 anos e mais no total da fecundidade. Então, a gente construiu, né, essa figura que mostra que a participação das mais jovens, apesar delas caírem bastante, né, que foi aquela queda contínua, a participação foi maior, mostrando que a queda, quem contribuiu mais para a redução nas taxas de fecundidade até a década de 90 foram as mulheres com mais de 30 anos. A queda delas é que foi mais forte para a gente observar aquela queda grande, né, aquela queda acentuada da fecundidade. A partir de 95, você tem uma mudança nessa tendência, ou seja, a participação na fecundidade das mulheres com mais de 30, ela aumenta, enquanto que as com menos de 30 diminuem, mostrando que agora são as mais jovens que estão influenciando nessa queda da fecundidade, e até por isso que a queda não foi tão grande, porque das com mais idade a taxa de fecundidade específica é um pouco menor. A outra informação que vai no mesmo sentido, né, que mostra como está havendo essa mudança no padrão etário da reprodução, é a idade média ao teu filho, né? A idade média da fecundidade, melhor, não é do teu filho, a idade média da fecundidade, que é uma média ponderada entre a taxa de fecundidade e a idade média de cada grupo. O que a gente observa é que, então, como a gente viu, houve um rejuvenescimento da fecundidade. Então,
a queda foi maior por conta das mulheres mais velhas, e isso fez com que a idade média da fecundidade tivesse uma queda importante. Diminuiu mais de 2 anos, né, nessa fase em que ela está decrescente. E agora, mais recentemente, né, nesses últimos anos, você tem um aumento da idade média, que é por conta dessa constância nas mulheres mais velhas de terem filho e da queda importante das mais jovens. Então você está vendo agora um envelhecimento, se a gente pudesse dizer assim, da fecundidade, né? Enquanto a gente teve um rejuvenescimento, agora a gente vai estar tendo uma madureza, uma maturidade na fecundidade. Já estou muito rápida. Uma outra informação que a gente achou importante também olhar e que o registro civil, né, a estatística do registro civil permite a gente avaliar, é a ordem de parturição. Então, o que a gente notou é que a proporção das mães em cada faixa etária que estão tendo o primeiro filho, então a gente separou com os dois grupos, né, de 20 a 29 e 30 a 39, a proporção de mulheres que estão tendo o primeiro filho de 20 a 29 aumentou de 40% a 48%, e mais importante, né, que a gente está olhando as mulheres de 30 anos e mais, é que teve um aumento importante na proporção de mulheres com mais de 30, 39, que estão tendo o primeiro filho. Passou de 20% para 30%, quer dizer, é um aumento bastante importante, que é um indício de que está realmente havendo um adiamento dessa reprodução. Daí, o outro olhar que a gente fez foi olhar por coorte. Por que é importante olhar por coorte? Porque a taxa de fecundidade do período, ela é composta por mulheres de várias gerações, né? Cada faixa etária veio de uma geração que iniciou a fecundidade num momento diferente. Então, tem uma história da reprodução diferente. Então, esse olhar da fecundidade por geração ajuda a gente a entender um pouco como que isso acontece, né? Você precisa contar, ele está projetando este aqui. Tá. Desculpe. Não, tudo bem. Olhar as duas curvas juntas ajudam. Primeiro a gente vê que a curva o que chama atenção no olhar das duas juntas é que, enquanto na curva do período você tem um platô ali entre 20 a 24, 25 a 29, na curva por coorte, sempre é o grupo de 20 a 24 anos que tem a maior fecundidade, a maior taxa de fecundidade. A partir dali, todas as idades se reduzem. A gente também tem, na de coorte, uma redução maior nas idades as coortes, com as idades com mais idade, também tem uma redução grande. E depois acontece um fenômeno parecido que a gente tinha visto de período, é que as curvas ficam coladas, né? Então as mulheres com mais de 30 acabam tendo uma curva de fecundidade, um nível de fecundidade muito parecido depois dos 30 anos. Olhando só a coorte, né, que a gente observa que a mesma participação, acontece o mesmo fenômeno, de que a participação das mulheres, da fecundidade das mulheres com mais de 30 anos, começa a pesar mais, né, do que as mais jovens, né, a curva é parecida. A gente fez aqui o corte de 20 a 29 e 30 a 39, não as com mais de 30, porque a gente considerou aí também as coortes interrompidas, para poder ter uma participação, para poder ter uma série um pouco mais longa. E a última figura que eu queria mostrar é só para a gente olhar como é que fica a figura, a curva da fecundidade de período e de coorte, quer dizer, considerando a primeira, a vermelhinha, então a rachurada é sempre a curva das coortes, e a linha contínua é de período.
Então a gente vê a corte de 1960 com a fecundidade de 1960 com a fecundidade da corte de 1960. Ela é sempre bem menor, o que faz com que dê uma diferença de 1 ano entre a corte de período e a corte, o dado de período e o dado da corte. Eu só coloquei aí, a gente só colocou aí as cortes completas, né, para poder ter. No gráfico anterior apareciam as cortes incompletas também. Mas o que eu queria mostrar, se puder voltar só na última, eu concluo. Não, a penúltima, faça. Volta mais uma, faça. Aqui está sem. Então tá, tudo bem, não sei. Então, essa. Não, para frente. Essa. Ali na última da taxa por corte, a gente tem uma que só tem 3 pontinhos, né? Que é a corte de 2000, que a gente só tem a popularidade de né? De 20 a 24 em 2005 e de 25 a 29 em 2010. E ela já mostra esse alargamento também, esse adiamento que a gente está chamando de adiamento da fecundidade. Então, fechando, retomando os dados que a Elza mostrou, de que aumentou, em 10 anos, a gente aumentou o número de mulheres em todas as faixas etárias sem filho. E com mais de 30 anos, a gente tem um aumento de 10 pontos percentuais na proporção de mulheres que não tiveram filho. A gente tem aquele outro gráfico que mostra que aumentou também o número de mulheres com mais de 30 anos que estão tendo o primeiro filho, né? Aumentou em 10%, era 20%, passou para 30%, quer dizer, aumentou 10 pontos percentuais das mulheres que estão tendo o primeiro filho após os 30 anos. E, bom, mostra que a gente são indícios importantes para que a gente acredite, para supor que realmente está havendo um adiamento da fecundidade, que pode ser temporário ou definitivo, mas que a gente está vivendo um novo momento da reprodução feminina. Muito bom. É isso. Só queria acrescentar que o grupo agora está estudando o Brasil, utilizando as PNDS 86, 96 e 2006. E, portanto, agora nós continuamos trabalhando, né, com essa evidência aqui, olhando agora para o Brasil com muito mais dificuldade.